Apocalipse 2, 18 a 29. Apocalipse 2, 18 a 29. Acharam? Amém? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com decreto, com cetro. Governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, fala conosco agora, por amor do teu nome. Tua palavra é maravilhosa, há verdades eternas, tremendas contidas nela. Então que o teu Espírito aplique cada uma delas no nosso coração, Senhor. Por favor, Deus, que possamos nessa noite aqui ouvir somente a tua voz. Já fomos tão abençoados com as canções, com os momentos do culto, Senhor, de oração, Deus, com os testemunhos aqui, com a apresentação do projeto. Agora fala conosco por meio da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Me chama muita atenção como acontece em todas as cartas que nós já vimos até aqui, quando Jesus ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante, irmãos, porque isso aqui é uma advertência de Jesus. É interessante porque essa é uma advertência recorrente nessas cartas que eu já falei para vocês. Agora, o que me chama a atenção, vocês sabem que nós estamos aqui numa série, para quem não esteve aqui ainda conosco, eu estou pregando sobre as 7 cartas da igreja do Apocalipse. João, apóstolo, preso na ilha de Patmos, recebe uma revelação de Deus, e Deus mandou que ele escrevesse 7 cartas direcionadas a 7 igrejas. Havia outras igrejas na Ásia Menor, mas Jesus, que apareceu para João, mandou que ele escrevesse essas cartas para essas igrejas específicas. Nós sabemos que o número 7 na Bíblia significa totalidade. Então isso significa dizer que essas cartas, embora tenham sido cartas de cunho pessoal, direta, direcionada para os líderes locais de igrejas locais, essas cartas são cartas para a igreja de Jesus hoje. Essas cartas são cartas para a comunidade presbiteriana da freguesia, igreja batista, Assembleia de Deus, todas as igrejas de Jesus, todas aquelas igrejas que se chamam cristãs. São advertências. Nessas cartas nós encontramos elogios, encontramos advertências, encontramos promessas. Agora, o que me chama a atenção fazendo um estudo sobre essas cartas, tenho estudado regularmente, essa semana não foi diferente, foi que apesar da advertência que Jesus fez a essas igrejas, pouco
pouco valeram essas advertências feitas para Jesus. Nas introduções que eu já fiz aqui, né, em outras mensagens, sobretudo na primeira mensagem, eu falei para vocês que a Ásia Menor, onde essas igrejas estavam localizadas, essa região é a atual Turquia. E se você estudar um pouco hoje sobre a Turquia, sobretudo sobre a sua vida religiosa, a religião que existe ali, você vai perceber, você vai ver que a religião predominante hoje na Turquia é o islamismo. A Turquia hoje, ela está em 41º lugar num ranking de perseguição de cristãos no mundo. Olha que coisa interessante. 7 igrejas, 7 lugares onde a igreja de Jesus nasceu, foi relevante, pessoas se converteram, igrejas que foram tão elogiadas por Jesus, igrejas que foram elogiadas e Jesus pontuou as coisas boas que existiam nessa igreja, mas essas mesmas igrejas lá atrás foram advertidas por Jesus, e nas suas advertências continha, dentre outras coisas, a seguinte diretriz, ou a seguinte palavra, digamos assim: tomem cuidado. Tomem cuidado com o que vocês creem. Tomem cuidado com as práticas de vocês. Tomem cuidado com as influências que vêm sobre vocês. Tomem cuidado para que vocês não fiquem pelo caminho, em outras palavras, para que vocês não desapareçam no mapa da história. E o que me chama a atenção, já disse para vocês, é que quando eu olho para a realidade daquele lugar conhecido como Ásia Menor, hoje Turquia, o Evangelho praticamente não existe mais. Isso significa dizer, dentre outras coisas, que as advertências feitas por Jesus para aquelas igrejas não valeram de nada, ou surtiram pelo menos muito pouco efeito. Por quê? Porque aquelas igrejas foram dizimadas, destruídas, não por inimigos externos, porque é uma coisa que a gente às vezes pensa, né? Você olha o Islã, o Estado Islâmico matando crente, matando cristão a todo instante, e você acha que o fato do Estado Islâmico matar cristão vai acabar com a igreja. Não! Perseguição religiosa não acaba com a igreja de Jesus, pelo contrário, a história mostra que toda perseguição, ou em todo tempo de perseguição, a igreja avançou, a igreja prosperou, a igreja cresceu, ao ponto dos historiadores dizerem que o sangue dos mártires era o que fazia a igreja crescer. Quanto mais cristãos morriam, mais a igreja crescia. Agora, se isso é verdade, se essas igrejas resistiram à perseguição, por que foi que elas sumiram? Por que foi que elas, de alguma forma, desapareceram do contexto, e a profecia, a promessa, a advertência de Jesus, uma vez não observada, acabou redundando, culminando na destruição nessas igrejas sendo dizimadas? Por uma razão muito simples, irmãos: os inimigos da igreja não estavam do lado de fora, mas do lado de dentro. Os inimigos da igreja não eram os perseguidores, os algozes, aqueles que lutavam contra o Evangelho, mas os inimigos da igreja nasceram dentro da própria igreja. E foi o que começou a surgir dentro das igrejas que foi destruindo cada uma delas aos poucos. Jesus está escrevendo para a igreja que se localizava em Tiatira.
É interessante porque Tiatira era uma cidade importante no que diz respeito ao seu comércio. Não era uma cidade tão grande, mas era uma cidade com uma indústria e um comércio muito fortes. É interessante porque na cidade de Tiatira, ou essa cidade, ela era marcada pela existência já naquele tempo de vários sindicatos de trabalhadores. Então, havia um nível de organização muito grande sindical, onde as indústrias e os comércios e os comerciantes, eles eram muito bem representados por conta desses sindicatos, e isso fazia com que o comércio daquela cidade prosperasse muito, porque tudo que é organizado, não é verdade? Tudo que tem uma organização, que tem uma liderança, tem tudo para prosperar, tem tudo para crescer. Não era diferente em Tiatira. E o que me chama a atenção é que dentro desses sindicatos, dessas confrarias, por assim dizer, havia algumas exigências. Então, como é que funcionava? Lembra, nós estamos falando de uma cidade, de um lugar que vivia dentro debaixo do Império Romano, debaixo de uma cultura grega, onde havia um panteão enorme de deuses sendo adorados, havia o culto ao imperador, como já falei para vocês aqui tantas outras vezes nas mensagens que preguei anteriores a essa. Os deuses eram liberados, desde que o sujeito adorasse o imperador, ele poderia adorar a qualquer Deus, ele poderia prestar culto a qualquer entidade sem problemas, desde que adorasse ao imperador. Então, Tiatira, como as demais cidades, era um lugar muito idólatra, onde havia adoração de muitos deuses. E havia uma coisa interessante, quando a gente fala aqui desses sindicatos, havia uma peculiaridade, porque para que uma pessoa fizesse parte de um sindicato como aquele, essa pessoa precisava cumprir alguns requisitos. Dentre eles, comer as comidas sacrificadas aos ídolos, ou seja, participar das festividades pagãs, participar das festas aos cultos pagãos. E essas pessoas deveriam de alguma forma participar de alguns eventos que envolviam verdadeiras orgias sexuais. Então, na cidade de Tiatira funcionava assim: se você fosse um comerciante, se você fosse alguém que produzisse alguma coisa ou vendesse alguma coisa, para que você pudesse ter um network, ou seja, uma rede de relacionamentos, para que você pudesse estar integrado no comércio, para que você pudesse participar da vida ativa, comercial, industrial daquela cidade, você tinha que fazer parte de um desses sindicatos, de uma dessas confrarias, mas só poderia fazer parte desses sindicatos ou confrarias quem fizesse ou praticasse as mesmas coisas que todas as outras pessoas daquela cidade faziam também. Olha o problema para os cristãos. Isso significa dizer que um crente fiel a Deus, que amasse a Jesus, que havia se convertido ao cristianismo, que havia entendido que a adoração era só a Jesus, que havia entendido que o homem foi feito para ter uma única mulher, se casar com ela, ter filhos, criar os seus filhos na presença do Senhor, que não poderia participar das orgias sexuais que eram cultuais ao mesmo tempo, porque acreditava-se que algumas divindades eram, por assim dizer, se alegravam quando orgias sexuais eram feitas. Interessante, porque em algumas cidades havia até a figura da prostituta cultual, ou sacerdotisa do sexo, onde por meio das relações sexuais das piores espécies, digamos assim, mais sujas possíveis, acreditava-se que aquela divindade, ela era exaltada, era cultuada, se alegrava com aquilo e consequentemente beneficiava as pessoas. Imagina um cristão que precisava viver da indústria,
precisava viver do comércio, vivendo em Tiatira, vivendo naquela cidade, o nível de exclusão que pessoas como essas viviam e passavam. Interessante, né? Porque a gente vai para os nossos dias numa sociedade que tem seus valores tão invertidos. É impressionante que às vezes a gente acha que a gente tem que se adequar a esse sistema para poder viver, porque se a gente não se adequa a esse sistema, a gente está fora. Interessante porque muitas vezes a gente acha que se a gente não fizer o que todo mundo faz, não agir da forma como todo mundo age, a gente não vai ter vez, não vai ter espaço no mercado, na sociedade. Isso já é antigo. Isso já vem de Tiatira, já vem de muito tempo. Ou você faz o que todo mundo faz, ou você não é ninguém. Ou você anda como todo mundo anda, ou você não vai conseguir ser bem sucedido na sua vida. E aqueles cristãos tiveram que fazer uma decisão. Aqueles cristãos tiveram que tomar algumas posições. Aqueles cristãos daquele tempo tiveram que se posicionar e viver a partir da sua fé, a partir das suas crenças. Resultado: alijados foram, excluídos foram, afastados foram da possibilidade de terem uma vida próspera à luz daquilo que a sociedade daquele tempo dizia ser prosperidade. Interessante porque quando a gente fala desse comércio, né? Tiatira era uma cidade que produzia púrpura. Púrpura é uma tintura, uma tinta, né, vermelha. Era um lugar onde alguns dizem havia uma fábrica ou havia produção de cobre naquele lugar, e era um lugar também onde se produzia muitos tecidos, e essa tintura, essa púrpura que eu falei para vocês. É interessante porque uma das provas disso se encontra em Atos capítulo 16, verso 14. Se você quiser, você pode abrir, naquele episódio em que Lídia, uma mulher que era vendedora de púrpura, ela estava na cidade de Filipos, possivelmente comerciando púrpura. Olha que coisa interessante que o texto vai dizer, quando o evangelho, os apóstolos chegam ali na cidade de Filipos. Uma das que ouviram o evangelho era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, vejam comigo que possivelmente não, com certeza Lídia, ela era uma comerciante. E eu imagino o caos que entrou na vida dessa mulher uma vez que ela aceita a mensagem do evangelho, a transformação, a bagunça que foi feita na vida dela quando ela encontra-se com Jesus. Porque se ela era uma vendedora de púrpura, se ela tinha o seu negócio a ponto de estar na cidade de Filipos vendendo o seu produto, possivelmente ela fazia parte de uma dessas confrarias, fazia parte de um desses sindicatos e vivia aquelas práticas. Só que aí Jesus entrou na vida dessa mulher, Jesus mudou a história dela. Jesus entrou na vida dela, e quando Jesus entra na vida da gente, irmãos, a nossa vida vira de ponta cabeça. Quando Jesus entra na vida da gente, algumas coisas começam a acontecer, os valores são invertidos, os princípios são invertidos, as prioridades são invertidas, e o que acontece é que você para e de repente fala assim: caramba, como é que eu consegui viver de outro jeito que não esse que eu vivo agora? Como é que eu consegui fazer o que eu fazia até Jesus entrar na minha vida? E você começa a sentir uma grande necessidade de mudar de vida. Você começa a sentir uma grande necessidade de viver um estilo de vida diferente, porque você começa a perceber pelo Espírito Santo de Deus que aquele velho estilo de vida não agrada mais a Deus. E aí aquela mulher, acredito eu, viveu um grande problema. E aqueles cristãos viveram uma pressão, porque eles não participavam daquelas associações, não participavam daqueles rituais, não participavam daqueles cultos, se recusavam a participar, e a recusa em participar daqueles movimentos que eram tão normais para aquela sociedade gerou uma grave antipatia daqueles irmãos, digamos assim, naquela sociedade. Foi o que aconteceu, né? E aí, queridos,
É interessante porque vindo para a carta daqui do Apocalipse, carta de Jesus para a cidade de Tiatira, para a igreja que se encontrava em Tiatira, é interessante porque Jesus ele começa se apresentando à igreja. Isso é muito sério, irmãos, é muito importante. Eu decidi aqui, não vou trabalhar toda a carta porque nós não temos tempo, eu vou ficar na introdução apenas dessa carta hoje, mas olha que coisa interessante como é que Jesus se apresenta para aquela igreja. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: Jesus ditando para João na ilha de Pátimos: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. É interessante porque a carta começa com uma apresentação de Jesus, como aconteceu em outras. Jesus está se apresentando, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou dizer para vocês quem está escrevendo essa carta. Jesus está dizendo, e o negócio é o seguinte: quem está escrevendo essa carta é alguém, ou melhor, não é nada menos do que, essas palavras não são nada menos do que as palavras do Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os seus pés são como bronze reluzente. É interessante porque Jesus faz questão de mostrar uma imagem ao seu respeito. Meus irmãos, que imagem nós temos a respeito de Jesus? Quando você pensa em Jesus, como que você pensa nele? Ah, pastor, isso é heresia, porque Jesus não tem uma imagem, a gente não tem que ver, na nossa teologia, nas nossas convicções, nós não precisamos ver, mas eu sei que você tem uma imagem a respeito de Jesus. Eu sei que você construiu ao longo do tempo, a partir do que foi falado para você, a partir do que você leu, a partir das pregações que você ouviu, dos estudos que você participou, a partir daquilo que foi ensinado para você desde pequeno. Você tem uma imagem de Jesus. Você tem uma ideia de como ele talvez seja. Porque, não vou dizer Hollywood ou sim, mas a gente tem aquela ideia de um Jesus, frágil, branco, cabeludo, traços finos. Muitas vezes, quando a gente vai orar, quem sabe, a imagem que vem na nossa cabeça seja essa: o Jesus do Mel Gibson, não é verdade? O Jesus, com traços que, acho eu, não conferem, não combinam muito com o povo daquela região. Mas o fato é que nós temos uma imagem de Jesus, quem sabe, na cabeça. Mas olha só como que ele se apresenta. Primeiro ele diz que ele é o Filho de Deus. Ele se apresenta como sendo o Filho unigênito de Deus. Irmão, isso é muito importante a gente entender. E eu acho que você tem entendido isso na sua caminhada. Jesus, ele é o Filho de Deus. Aquele que teve a capacidade de chamar Deus de Abba, Paizinho. E como Filho unigênito de Deus, como o unigênito, o eternamente gerado e não criado, é muito importante isso. Anjos foram criados, Jesus não foi criado. Anjos são criaturas como eu e você somos criaturas. Jesus não é uma criatura. E os teólogos vão tentar resolver isso dizendo o seguinte: que ele é o eternamente gerado. Ele sai de Deus porque ele é Deus, mas ele não é criatura de Deus porque ele não foi criado por Deus, como eu e você, e como os anjos, os animais e todas as outras demais coisas foram criadas. O fato é que esse Jesus que se revela a João, ele começa dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que sou um com o Pai, eu sou aquele que fui escolhido, planejado, desejado antes da fundação do mundo para trazer salvação para a humanidade. Queridos, é tremendo quando a gente pensa em Jesus como Filho de Deus
E quando nós olhamos na palavra de Deus, quando a Bíblia diz que nós também somos filhos de Deus, isso significa dizer que nós passamos a participar da mesma essência de Jesus. Isso é maravilhoso. Então ele se apresenta como sendo filho de Deus, e como filho ele tinha direitos, e ele coloca-se como filho detentor de direitos. E nós vamos ver que no final da carta ele vai fazer questão de falar de direito, ou seja, ele vai dizer que vocês que perseverarem até o fim vão governar, vocês vão ter um cetro, vocês vão ter autoridade de filhos de Deus, que, como a Bíblia diz, governarão junto com o Senhor por toda a eternidade. Mas ele se apresenta também como sendo aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Olha o verso 19 mais uma vez, o que vai dizer? Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Essa palavra, essa expressão, eu sei e eu conheço, são recorrentes nas cartas de Jesus no Apocalipse. E quando o texto diz, Jesus diz, eu sou aquele que tem olhos de fogo, isso significa dizer, irmãos, que não existe nada na história que aconteça nesse mundo que Jesus não veja. Tudo o que acontece na história, Jesus vê. Fantástico acha que está arrebentando quando está vendo, botando câmera escondida, né? Vendo corrupção. Jesus já está vendo isso há muito tempo. Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece as nossas motivações. Jesus sabe quem somos. Ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo. Isso significa que esse olhar de Jesus, ele é penetrante. Ele penetra o nosso interior, ele penetra o nosso ser. E aí, como eu lia recentemente, isso pode ser muito bom e pode ser muito ruim, dependendo da nossa vida, dependendo do que nós somos, do que nós fazemos. De repente, saber que Jesus tem olhos como chamas de fogo é um consolo para você, porque você vai parar e falar, olha, agora eu estou vendo que as minhas causas, Jesus conhece cada uma delas. Eu estou ouvindo do pastor agora que esse Jesus, ele sabe do meu sofrimento, ele sabe como que eu tenho sido justo, como que eu tenho sido justa, como que eu tenho buscado bem, como que eu tenho sido sincero. E pode ser que nessa noite, para você saber que Jesus conhece todas as coisas e vê tudo com olhos de chama, como chama de fogo, seja para você motivo de consolo. Mas pode ser também que para alguns de nós, saber que Jesus, ele olha para nós com olhos como chama de fogo, esse negócio possa causar medo na gente. Porque uma pergunta inevitável que a gente precisa fazer é: o que Jesus tem visto na gente ao longo da semana? O que Jesus tem visto quando a gente está fechando um contrato, quando a gente está declarando alguma coisa, quando a gente está a sós com outro alguém, fora do ambiente de pessoas que nos conhecem? Quem que nós temos sido? O que nós temos falado? Como que nós temos nos comportado? Como que nós temos agido? Irmãos, não para colocar medo e pavor em nós, mas nós precisamos entender que essa espada corta dos dois lados, e que saber que Jesus tem olhos como chama de fogo pode ser uma bênção nessa noite, mas por outro lado também pode gerar no nosso coração uma necessidade de mudança de vida. Porque se você faz coisas, se eu faço coisas achando que ninguém está vendo, que a minha mulher não está vendo, que o irmão não está vendo, que o pastor não está vendo, nessa noite você precisa saber, se você não sabe, que Deus conhece todas as suas obras. Ele é o Filho de Deus, o unigênito, tem olhos como chama de fogo, significa que ele conhece todas as coisas.
E o texto também diz no verso 19 que os seus pés são semelhantes a latão reluzente ou bronze. Falei para vocês que possivelmente ali em Tiatira, aquela cidade era uma cidade onde bronze, né? Digamos assim, o bronze ele era trabalhado, sobretudo numa espécie de uma liga de cobre e zinco, um tipo de metal mais puro e mais refinado, que era produzido por uma associação metalúrgica para produção de material bélico para o exército daquela cidade. Então, queridos, olha que coisa interessante, o texto está dizendo o seguinte: olha, ele é o Filho de Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze, ao latão reluzente. É interessante porque na Bíblia o bronze está ligado a julgamento. Isso significa dizer que esse Jesus, na sua apresentação, ele se apresenta como sendo o Filho de Deus, aquele que tem que ver todas as coisas, mas também como aquele que julga todas as coisas, aquele que conhece as tuas demandas, aquele que sabe das tuas lutas, daqueles que se levantam contra você, ou se você se levanta contra alguém. É interessante que às vezes algumas pessoas oram assim: Senhor, faz justiça. Eu tenho um pouco de medo dessa oração, né? Porque eu acho que se Deus for fazer realmente justiça em algumas demandas minhas, desculpa a expressão, eu acho que eu me ferro. Eu acho que eu me dou mal. Porque a justiça de Deus está muito para além das referências que eu tenho de justiça, daquilo que é certo e que é errado. E às vezes eu estou achando que eu tenho um direito, que o direito me é bom, por assim dizer, que o direito está a meu favor, e Deus está vendo com outros olhos. E eu falo: Deus, faz justiça com o meu vizinho. Eu fico assim, às vezes, imaginando que Deus deve olhar algumas orações da gente, pensar algumas orações e falar assim: rapaz, não peça isso. Não pede para eu fazer justiça, porque se eu fizer justiça não vai ficar bom para você. Pede misericórdia, pede graça. Mas o fato é, queridos, que o bronze tem na Bíblia da ideia de julgamento. Jesus conhece as nossas obras. Isso significa dizer, isso traz paz ao meu coração, saber que nada ficará impune. Não existe obra ruim que ficará impune. Como isso traz alento para o meu coração quando eu penso em Brasília, quando eu penso no Congresso Nacional, quando eu penso nos nossos políticos, quando eu penso em algumas coisas. É bem verdade que vem aquele sentimento mau, assim, de querer, mais uma vez, o senso de justiça, né, que a gente acha que é nosso aí. Queridos, o fato é que quando nós olhamos para essa carta, nós encontramos um Deus, Jesus, o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, pés de bronze, reluzentes como bronze, e nós encontramos um Jesus que conhece as nossas obras. E o texto é claro no verso 19, verso 20, dizendo: eu conheço as suas obras. Falando de boas obras ou de obras, é interessante porque Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer uma coisa interessante nos versos 12 a 15. Capítulo 3, versos 12 a 15. Vou introduzir e vou terminar, que a hora está avançada. Hoje a gente trabalhou tanta coisa aqui, tá bom? Não vou dar continuidade, só apenas a título de introdução. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 3, de 12 a 15. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Irmãos, entendamos uma coisa nessa noite: tudo o que fazemos é provado pelo fogo. Tudo o que fazemos é provado pelo fogo. E nós podemos entender provados pelo fogo aqui o simples fato
de coisas que fazemos, que dizemos ser para Deus, se perpetuarem ou não na história, se perpetuarem ou não no tempo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: aquilo que é boa obra, aquilo que glorifica Deus, aquilo que Deus se agrada, não se preocupe, vai prevalecer. Nosso projeto Thalita, Rafael, Gugu, se isso é boa obra, se glorifica a Deus, vai ser constantemente provado. E se for boa obra, vai ser como ouro, como prata, como metal. Agora, quantas coisas nós vamos construindo às vezes na vida, nós vamos fazendo, vamos dando tempo e energia, e na verdade não passam de palha, madeira, e como o texto diz aqui, material, digamos assim, feno, material que o fogo consome. Irmãos, nós precisamos entender algumas coisas dessa noite. Já falei que tudo que fazemos será provado pelo fogo. Falando de obras, né? Repetindo o texto que eu já li aqui, quero frisar aqui: conheço as suas obras, o seu amor. Olha só, hein? Conheço as suas obras. Que obras? O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que coisa fantástica, olha que coisa linda. Tiatira recebe de Deus, de Jesus, do Filho de Deus, como palavra de consolo, de conforto e de incentivo. Eu conheço as suas obras, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua perseverança, eu conheço a sua dedicação, e eu sei que as obras de vocês só têm aumentado. Eu sei que vocês entenderam que um crente, um cristão, foi chamado para viver as boas obras, foi chamado para fazer boas obras. É interessante porque ele fala de fé e amor, e fé e amor são duas coisas que não podem ser desassociadas na vida de um crente, porque não dá para falar que nós temos fé se nós não temos amor, e não dá para falar de um amor sem fé, porque um amor sem fé se torna uma espécie de sentimento banal, humanista, que não leva a lugar nenhum e que não move nada. Irmãos, fé e amor, serviço, diaconia é a palavra no grego, que é a disposição para servir, é a vocação para ser garçom do outro, é a disposição para fazer algo para alguém, é a disposição sem ganhar nada, sem querer nada em troca, simplesmente por amar a Deus, saber e entender que Deus nos colocou nessa vida, na história, não para sermos servidos, mas para servir, para abençoar. E Jesus fala: eu conheço a fé e o amor, conheço o serviço e conheço a perseverança de vocês. Vocês são isso. Que alegria, que bênção ver isso na igreja de vocês. E essas boas obras, para que sejam realmente provadas, tem algumas características, alguns critérios. A verdadeira boa obra, ela busca a glória de Deus, ela busca o avanço da igreja de Jesus, ela busca o bem do próximo. Essa verdadeira boa obra nasce de uma motivação correta do nosso coração, que é glorificar a Deus, como já disse, e fazer o bem ao próximo. Aquela foi uma igreja que cresceu em boas obras. Cada vez mais ela crescia e prosperava e aumentava. Não preciso dizer que essas boas obras não têm a ver com salvação. Salvação não é pelas obras, salvação é pela graça, mas a salvação é consequência da vida de alguém que foi salvo. Interessante porque Tiago vai dizer na sua epístola assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé
e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, de 14 a 18, ele está dizendo justamente que uma igreja que se diz cristã precisa investir na prática de boas obras, fazer o bem, coisas que permaneçam, coisas que glorifiquem a Deus, que possam ser provadas pelo fogo e aprovadas. É interessante porque em Efésios capítulo 2, verso 10, Paulo fala da fé vivenciada, de uma vida onde você pratica a fé, né, a operosidade da fé. Efésios 2:10 vai dizer o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, queridos, para terminarmos aqui nessa noite, tem muita obra por aí que não passa de palha, feno e madeira. Essas obras, do jeito que elas vêm, elas vão. É interessante porque às vezes, né, a gente vê algum projeto, igreja, movimentos, que do jeito que vem eles vão, né, vão igual o vento. Eu acredito, à luz do que a gente está vendo aqui nessa noite, que às vezes essas obras, elas simplesmente vão quando provadas, porque não objetivaram as coisas básicas daquilo que uma boa obra, ou a verdadeira boa obra deve conter, como já lhes disse: a glória de Deus em primeiro lugar, desejo da expansão do reino e da igreja de Jesus, o bem do meu irmão, e simplesmente você buscar a realização de alguma coisa, visando sempre que a glória de Deus, o nome de Jesus possa ser propagado e espalhado por esse mundo. Irmãos, eu quero frisar uma coisa aqui para terminar. Repito e repito: ninguém é salvo por obras. Não adianta você achar que o seu muito fazer vai te salvar. Não salva. Agora, o verdadeiro crente em Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, é alguém que busca fazer a coisa certa com as motivações certas. Então, que eu e você possamos viver uma operosidade da nossa fé, que eu e você possamos buscar servir a Deus com excelência, trabalhar para Jesus, trabalhar no reino de Deus, que eu e você possamos a cada dia mais entendermos o nosso chamado para a diaconia. Diácono não é só aquele irmão que foi consagrado, que impusemos as mãos sobre a sua cabeça para servir na igreja. Todo crente é um diácono, porque foi chamado para ser um doulos. Doulos no grego significa servo, servir a Deus, administrar o que Deus tem feito chegar nas nossas mãos. Então, que você e eu possamos, nessa apresentação inicial de Jesus na carta à igreja que se encontrava em Tiatira, nós possamos, em sabendo quem Ele é, como Ele nos vê, como Ele nos enxerga e como Ele julga a história a partir dos seus próprios critérios de justiça, que eu e você possamos buscar fazer coisas que se prolonguem na história, ou seja, coisas que valham realmente a pena a gente botar nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, aquilo que Deus tem dado pra gente. Amém? Vamos ficar em pé.